Você já percebeu que muitas vezes o que trava a sua empresa não é o que você diz sim, mas é o que você não consegue dizer não? Eu me chamo Isabel Câmara, empreendo há mais de 10 anos. Tenho direcionado também mulheres para alcançarem níveis extraordinários através do poder da decisão. Hoje, eu quero compartilhar com vocês alguns passos que vão te ajudar a você entender o quanto não dizer não fazem com que você permaneça no mesmo nível, mesmo que você esteja tão incomodada com ele. Primeiro, eu quero deixar claro que existem duas diferenças entre você estar inconformada e você estar incomodada. Incomodada é quando você não consegue mais permanecer onde está, mas ainda assim você come e bebe desse cativeiro invisível. E quando você está inconformada, você está disposta a pagar o preço de fato para viver uma transformação independente do que aconteça. Então eu quero te convidar, comentar aqui nesse vídeo se você está inconformada ou incomodada, para que você possa aproveitar esse conteúdo que será compartilhado agora com você. O primeiro passo que eu quero que você traga à sua mentalidade, ao seu entendimento, é a importância de decidir o que é prioridade para você. Porque muitas vezes nós estamos nos movendo por algo, nós estamos querendo algo, mas nós não entendemos com clareza e não seguimos a cartilha do que é prioridade para você. O que é prioridade para você? Porque muitas vezes você está ouvindo um conteúdo desse e você quer uma transformação, mas você ainda não decidiu o que é prioridade na fase que você está vivendo. Eu costumava, no meu processo de transformação, primeiro que eu quero compartilhar já algo aqui. O meu processo de transformação, ele foi muito dolorido, porque na fase adulta eu precisei aprender coisas que eram para eu ter aprendido na fase infantil, na fase de adolescente. Uma das coisas mais difíceis para mim foi aprender a me dar limites. Você acredita que durante muitos anos da minha vida eu fui aquela pessoa de ou 8 ou 80, ou eu fazia dessa maneira, ou eu não fazia. Até que eu entendi que quando principalmente eu aprendi o que é prioridade para mim nessa fase, eu comecei a entender que limite, ele cabe em qualquer lugar. Ele cabe numa relação de amigos, ele cabe numa relação na empresa, ele cabe numa relação espiritual, inclusive na vida sentimental. E eu não entendia o que era isso, eu nunca fui ensinada a dar limites. Todas as vezes que eu ia para uma festa, quando eu era adolescente, a minha mãe nunca disse você não vai, ou você vai e você retorna a esse horário. Não. Ou eu ia e eu voltava de manhã com todo mundo que já era adulto, ou eu simplesmente não ia e eu não entendi o porquê eu não ia. Pode parecer besteira, mas são exatamente esses pequenos movimentos que vão dando ao entendimento ao adolescente que vai se tornando adulto sobre limites e a importância de decidir o que é prioridade. Primeira coisa que eu queria que você entendesse é: deixe claro o que é prioridade para você na fase que você está, ok? O segundo passo dessa caminhada é o seguinte: o não como ferramenta de proteção do seu tempo e da sua energia é essencial. E por que eu estou trazendo isso aqui? Porque muitas vezes, quando você não entende, inclusive, o que é prioridade para você, você não consegue dizer não, porque ou emocionalmente você se conectou com a pessoa ou com algo que você precisa dizer não e você não consegue, ou você se sente responsável pelo resultado do outro ou de algo que não está relacionado à sua caminhada. Era exatamente assim que eu fazia. Eu lembro que durante a minha caminhada como empreendedora, em muitos momentos eu estive presa a alguém porque eu não conseguia dizer não. E aqui eu vou dizer um exemplo muito básico. Eu não aprendi a viver o processo de contratação na minha empresa. Eu não fui uma pessoa que estudei sobre como contratar. Claro, como eu comecei na porta de um banco como uma panfletista, quando eu precisei contratar a primeira pessoa para trabalhar comigo, eu contratei, como a maioria dos empresários que começaram de baixo, eu contratei por necessidade.
Então, de fato, quando você contrata por necessidade, a primeira coisa que acontece é você criar um vínculo emocional com aquela pessoa. Então, aquela pessoa vai ter as mesmas características que você, ela vai ter a mesma pegada de fazer o que tem que ser feito junto com você ou como você. E ali você esquece que você está contratando e pagando o serviço e começa a se conectar com aquela pessoa emocionalmente. Naquele movimento, quando o tempo vai passando e é o primeiro erro que a pessoa comete, dificilmente você vai conseguir dizer não para ela, como eu não disse. Então, eu lembro que quando eu contratei a minha primeira colaboradora, eu tive um problema. Ela tinha um comportamento que eu gostava muito, que era um comportamento de trabalhar até tarde, de bater a meta, de ir atrás comigo. Mas eu percebia que durante a jornada, ela tinha ali alguns comportamentos que sabotavam o meu processo de crescimento. Como, por exemplo, ela omitia alguns tópicos que eram necessários ser dito em um processo de conhecimento e parceria que estava começando. E aí eu percebi que a omissão não era algo que ela percebia que estava fazendo porque se tratava do caráter que ela carregava, mas era algo que para ela era normal. Mas na minha escala de prioridade, aquilo ali não podia acontecer. Ela não podia omitir. E por que ela não podia omitir? Porque nós estávamos começando um projeto. E a primeira coisa que um projeto que está começando precisa é de verdade. Então, eu estava confusa, com medo e com dificuldade. Quais eram os meus pontos? Se eu dissesse não para essa pessoa, ela simplesmente poderia ir embora e eu perder todas as ferramentas positivas que ela carregava. Porém, se eu dissesse sim, eu continuava me prejudicando em um processo que fazia com que a pessoa ficasse perto de mim, mas nós não íamos ter o crescimento esperado. É exatamente por isso que você precisa estar comigo na comunidade de Mulheres que Desbravam. Basta você clicar aqui e entrar nessa comunidade para que você possa receber um conteúdo diferenciado todos os dias. E ele possa ser como suporte para que você continue essa jornada de crescimento e de desenvolvimento. O último passo, e eu vou lhe dizer uma coisa, esse fez com que eu me tornasse mais segura no processo. Exemplos práticos de como um não bem colocado abre espaço para novas oportunidades. E eu quero te convidar a fazer uma viagem direto ao túnel do tempo. Como é o nome da professora que mais marcou a sua jornada estudantil? Eu garanto que você lembra, porque eu me lembro. Professora Ana, não esqueço dela nunca. Essa professora não foi a professora boazinha, não foi a professora que me ajudou, não foi a professora que abriu algumas concessões para mim, mas foi a professora que mais me disse não. Você não vai, você não tem, eu não aceito, eu não quero e tem que ser feito dessa maneira e eu não abro mão dessa. Essa professora esteve comigo na 3ª série, na verdade na 2ª para a 3ª série. Mas a expressão dela, quando eu me lembro disso e fecho meus olhos, ela é tão real dentro de mim. E aí eu começo a entender o seguinte, são os nãos benditos que nos colocam em níveis que, teoricamente, seriam impossíveis. Porque quem faz o que quer, vive o que nunca quis. E os nãos da caminhada, alinhado a um processo de crescimento, com toda certeza, vai te colocar em um lugar que, de fato, você sonha e almeja. Mas, para isso, você precisa dizer não para você, para os outros, alinhado àquilo que precisa ser priorizado para essa fase. E se esse conteúdo de hoje falou com você, eu quero te convidar a compartilhar com outras mulheres, porque eu tenho certeza que ao seu redor existem outras mulheres que precisam desbravar.